Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que tem um desafio contra o Corinthians neste sábado, na véspera do jogo contra o River Plate, que não sai da cabeça dos colorados e também, né, do departamento de futebol do Colorado. Quero falar também, gente, sobre uma alfinetada que veio lá do outro lado da cidade sobre a contratação do Rocher. E claro, um post enigmático do goleiro John, que tem uma proposta para deixar o Inter, mas o Colorado bate o pé pela permanência do goleiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre as últimas informações do Internacional. Afinal, o Colorado segue, né, a sua preparação para encarar o Corinthians, jogo neste sábado, 6h30 da tarde, jogo no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, e o Inter, né, tentando se recuperar, né, dentro do Campeonato Brasileiro, vem de alguns insucessos. A última vitória, por exemplo, foi naquela virada contra o América Mineiro, jogando lá em Belo Horizonte, gol do Jean Dias, gol do Alemão. Então, para ver há quanto tempo, né, o Inter não vence dentro do Campeonato Brasileiro. Precisa fazer as pazes com a torcida, fazer as pazes com a vitória para começar a engrenar para o jogo da próxima terça-feira contra a equipe do River Plate. E para isso, né, o técnico Eduardo Cudê deve preservar alguns jogadores para o jogo de amanhã, né, visando o confronto evidente da terça-feira contra o River Plate, o jogo mais importante do ano. O Inter precisa reverter, né, a vantagem do River, que é de um gol. 2-1 para os argentinos lá no jogo em Buenos Aires. O Inter vencendo por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis, vencendo por 2 ou mais, está classificado. Empate ou vitória do River Plate dá classificação para o time argentino nas quartas de final da Copa Libertadores para encarar ou o Atlético Paranaense ou o Bolívar. O Bolívar saiu na frente, 3-1 lá jogando na Bolívia, então há uma vantagem também para o time visitante no outro confronto da chave, certo? Jogadores que devem ser preservados. Arangues, com certeza, não participou nem do treino físico dos atletas titulares no CT Parque Gigante na última quinta-feira. Hoje o treino é com portões fechados no CT do Parque Gigante, e o Cudê provavelmente vai definir a equipe que encara o Corinthians. Eu tô apostando, gente, num time muito parecido com aquele no setor defensivo, né, com o que vem jogando, tirando o Mercado, que foi expulso contra o Cuiabá e precisa cumprir suspensão automática, colocando o Nico Hernandes. Há um rumor daqui a pouco, né, do René ser preservado para entrar o Tauan Lara ou o Rocher descansar para o John também jogar. Afinal, a gente vai falar lá na frente sobre os goleiros do Colorado, né? Tem algum ruidinho, né, acontecendo entre as partes, mas eu tô apostando em maiores mudanças do meio para frente. Do meio para frente, por exemplo, eu aposto que somente Alan Patrick e Johnny serão titulares, pelo menos é a tendência, tá bom? Então vou tentar, num exercício de leitura, né, com um pouco de informação que eu consegui. Não tem o time que treinou ainda, afinal o treino nem aconteceu, mas de qualquer forma, vamos lá. John ou Rocher, Bustos, Vitão, Nico Hernandes e René, Johnny, Bruno Henrique na vaga do Alan Patrick, jogando aqui centralizado. Na outra ponta, acho que joga Maurício na vaga do Depena. E aqui eu tenho uma dúvida, se vai o Alan Patrick pelo lado esquerdo ou se vai o Wanderson, né, nesse setor. E lá na frente acho que vai Pedro Henrique com o Luiz Adriano. Nomes como esse que eu estou citando, Bruno Henrique, Pedro Henrique, Luiz Adriano, são jogadores que estão falados nos bastidores, que terão a sua oportunidade justamente para que eles consigam jogar e ser alternativa no jogo contra o River. A tal da minutagem, né, do ritmo de jogo, para que entrem numa decisão não tão frios assim, né, e não tão duros, vamos dizer, né, para conseguir dar uma resposta importante dentro do cenário da decisão, né, da próxima terça-feira entre Internacional e River Plate. O Corinthians, que é adversário do Inter, ele deve ter um time titular, na sua maioria. Eles têm um desafio contra o News Old Boys pela Copa Sul-Americana, mas o Luxemburgo tem colocado time misto na Sul-Americana e priorizado o Campeonato Brasileiro. Vai ser a primeira vez, né? O primeiro reencontro do Inter com o Yuri Alberto. Vai voltar ao Beira-Rio pela primeira vez. Ele que já jogou contra o Inter no ano passado, fez um gol daquele empate em 2-2, comemorou muito. Tenho certeza, né, que vai ter uma recepção calorosa aí da torcida do Internacional, tá? O time ainda é uma incerteza, mas deve ter Renato Augusto, deve ter Cássio, Fagner, Gil, Yuri Alberto, deve jogar. Só não vai ter o Roger Guedes, que foi negociado com o futebol do Catar. Beleza?
Mais ágil, antecipa o saldo do FGTS em até 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama Mais Ágil, o link está na descrição aqui do vídeo. Com eles você consegue colocar o dinheiro na conta rapidamente, sem fila de banco, sem te incomodar. Faz o processo 100% online, clicando no link e conseguindo adquirir o seu FGTS aí em menos de 24 horas para pagar aquele boleto, para fazer um investimento, para planejar uma viagem. Então tudo isso tu pode fazer com a força da Mais Ágil, certo? Pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre goleiros, tá? Afinal, o Antônio Brum, que é vice-presidente de futebol do Grêmio, ele deu uma declaração ontem quando apresentou o Kaique, O Grêmio agora contrata jogador por rede social, Nada contra, mas enfim, ele teve tempo de dar uma alfinetada no Internacional. Abre aspas para o Antônio Brum. Tentaram criar uma narrativa de que o Inter contratou o jogador que o Grêmio queria, mas nunca aconteceu uma proposta do Grêmio para o Rocher. Eu arrisco dizer que pelos valores que o Rocher veio para o Inter, eu não traria ele para o Grêmio. Risos, diz o Antônio Brum. O Grêmio não só fez proposta, como tentou contratar por pré-contrato, sem contrato, com o Nacional e não conseguiu, tá bom? E o próprio Rocher disse isso na coletiva, dizendo que preferiu o Internacional do que o Grêmio. Dito isso, eu fui atrás de valores, tá? Por exemplo, deixa eu pegar os valores aqui que eu consegui. O Inter pagou para o Nacional $1 milhão. Então, se a gente for converter aí, cerca de 5 milhões de reais. E 600 mil dólares, em luvas ao atleta e ao agente, que tinham 50% do passe do jogador. E entre eles o André Cury, que é um empresário que faz bastante negócio com o Internacional. O salário do Rocher no Internacional é um salário inferior ao do Reinaldo no Grêmio. É inferior o salário do Rocher. Então, se ele não contrataria o Rocher, por que ele contratou o Reinaldo, então? Meu caro Antônio Brum. Então, quer surfar em cima do Internacional? Quer engajamento, velho? Aqui tu não vai conseguir. Então, foi a frase, usada pelo dirigente do Grêmio aí, Daqui a pouco é mais um que vai ser chutado aí pelo Alberto Guerra, como já aconteceu com outro aí, que também vive de engajamento na rede social. Beleza? E pra gente fechar o nosso vídeo, eu quero falar sobre o John, Afinal, o goleiro colorado se manifestou nas redes sociais. Estou colocando aqui o post que ele fez, Colocou, uma frase ali, uma citação, um versículo, enfim. Então, tá meio estranha essa história do John, tá? O John quer sair do Internacional. Ele quer jogar no futebol europeu. Ele tem uma sondagem do Valladolid da Espanha e o Inter está batendo o pé porque não quer perder o John, porque entende que ele vai ser importante dentro do contexto do Internacional. E o Inter já tem, experiência com goleiros que não deram muito certo, Goleiros jovens, caso do Kehler, do Daniel, e ficar sem um reserva para o Rocher, o Inter considera isso um pouco temerário. Então, o John, quer sair, mas o Inter não vai aceitar essa saída, pelo menos se o jogador não forçar muito a barra. Beleza? KTO.com, te registra lá, as odds já estão abertas para Internacional e Corinthians, para Inter e River Plate também. Tá confiante na classificação do Inter? A classificação do Inter tá pagando 3, o triplo na KTO, beleza? Então te registra lá com o código COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Fui!